Vamos nos assentarmos. Vamos sentarmos nesse círculo aqui, ó. Tem bastante espaço. Meus irmãos, o evangelista Reginaldo, lá da congregação de Lucialva, ele trouxe uns tapetes que eles fizeram lá para vender, para abençoar lá a congregação de Lucialva. Depois, antes de vocês irem embora, ele vai estar lá no fundo com alguns tapetes. Dá uma olhadinha se vocês puderem abençoar a congregação lá de Lucialva, comprando os tapetes, tá bom? Ele trouxe aí com bastante amor e carinho para compartilhar conosco. Vamos orar, pedir que Deus continue falando aos nossos corações. Senhor, obrigado a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe nesta manhã para juntos, Senhor Deus, ouvirmos, Senhor Deus, a Tua palavra, participarmos desse curso. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado a Deus por tudo que já temos aprendido nesses dias. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do João Petrecelli. Obrigado, Senhor Deus, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor para com cada um de nós, para com a nossa igreja. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Espírito Santo, que possamos nesta manhã compreendermos e não só entendermos, mas praticarmos tudo aquilo para o nosso próprio bem e para a glória do Teu nome. Sê com o Teu Filho, use o Teu servo, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu passei a passagem lá. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Descansaram? Renovados? Ontem eu cheguei em casa, a garganta estava inchada. Vocês sabem, dificuldade de engolir, acho que tanto, né? 7 horas de palestra também ontem foi... Vocês foram valentes, né? Eu estava conversando com a Tânia e ela falou assim, e eles aguentaram? Eu falei assim, acho que aguentaram, eles estavam lá. Eu não vi ninguém dormindo também, eu falei com ela. Ai, ai, que bênção. Eu também apanhei ontem. A palavra de Deus bate no pregador também, viu, gente? Não pense que é só em vocês, não, sabe? Eu sinto, toda vez que eu trabalho esse tema, a palavra, né? Isso fala ao meu coração também, sabe? Toca o meu coração também, e a gente sempre pode fazer mais, né? Ir além, né? Pois bem, irmãos, vamos lá. Para que nós possamos voltar à igreja do Novo Testamento, aquela igreja da coluna verde, né, que vocês viram ontem, para que nós possamos voltar àquela igreja, duas coisas, três pontos são importantes, né? O primeiro nós precisamos entender que aquela igreja, porque ela é um organismo vivo, para que ela exista e funcione, cada membro precisa conhecer e exercitar os seus dons, ok? Isso é vital. É sobre isso que eu vou falar agora. Essa palestra vai ser a respeito dos dons espirituais, né? Nós vamos trabalhar um pouco disso. O segundo ponto importante para que aquela igreja exista, é necessário que ela tenha líderes oficiais dentro daquilo que a Bíblia prescreve, exige dos oficiais da igreja. Esse é o segundo ponto para que aquela igreja exista. É necessário ter presbíteros e diáconos que realmente cumpram os requisitos bíblicos. Porque se não tiver líderes com os requisitos bíblicos e a visão daquilo que nós estudamos ontem, esquece, não vai funcionar.
Ok? E terceiro ponto é a questão do cumprimento da missão. Aquela igreja existe em função de cumprir a missão, né? E nós precisamos, então, focar nisso. Ontem nós falamos um pouco a respeito da missão, que a missão que a igreja recebeu, a única missão que a igreja recebeu, é a missão de fazer discípulos. E nós trabalhamos isso ontem, né? Às vezes nós, como igreja, usamos a palavra missão no plural, né? A gente sempre está falando de missões, né? Vamos orar por missões, vamos investir em missões, vamos enviar pessoas para as missões, né? E sempre que eu escuto essa palavra missões no plural, aí eu fico perguntando de quais missões nós estamos falando, né? Quais missões? Nós não temos missões. Nós temos uma missão. Que o Senhor disse: indo, façam discípulos de todas as nações. E essa é a missão que o Senhor entregou para nós. Só que para cumprirmos essa missão, nós precisamos usar os nossos dons. Não é com cargos que nós cumprimos essa missão. É usando os dons que o Senhor nos entregou. Ok? Então, a missão é uma só. E a pergunta, então, é por que nós usamos a palavra missões, se nós temos uma missão? É porque, na verdade, para a igreja e até para os missionários, não está clara qual é a missão. Por isso que as pessoas estão falando de missões. E, no fundo, as pessoas estão confundindo a missão com as estratégias. Estratégias nós temos e podemos ter várias, mas a missão é uma só. Nós podemos ter a estratégia da ação social, nós podemos usar a estratégia do esporte, nós podemos usar a estratégia da saúde, nós podemos usar a estratégia da educação, nós podemos usar várias estratégias, mas isso não são missões. Nós estamos indo fazer missões, nós vamos lá fazer uma obra social num lugar tal. Isso não é missões. Por exemplo, vocês têm um projeto social aqui. O projeto social, ele não é uma missão. Ele é uma estratégia. E ele precisa cumprir a missão. A estratégia é um meio de alcançar a missão. Qual que é a missão? Fazer discípulos para Cristo. Se o projeto não gera discípulos para Cristo, ele está falhando no alvo da missão. Vocês estão gastando energias e forças em vão, recursos em vão. A estratégia está correta, mas muitas vezes nós não atingimos o alvo porque nós não entendemos o que é a missão. Não existe, por exemplo, base bíblica nenhuma que a igreja tem que fazer, por exemplo, ação social. Não existe. Você pode pegar texto, mas você vai ter que tirar textos do contexto. É errado fazer? Não estou falando que é errado. Pode ser feito, mas desde que seja feito para atingir a missão. Então, o projeto social não é para alimentar pessoas, para dar cesta básica, para fazer caridade. O projeto é atender necessidades delas para, através dessa atenção, ganhar a confiança delas, pregar o evangelho e avançar naquelas etapas do discipulado, fazendo ali naquele lugar discípulos para Cristo.
Se o projeto está fazendo discípulos para Cristo, então ele está cumprindo a missão. Mas eu conheço muitos missionários que, no campo transcultural, que eu pergunto para eles, qual que é a tua missão? E ele fala assim, não, minha missão aqui é fazer ação social, minha missão aqui é levar o esporte, minha missão aqui é isso, tentar evangelizar as pessoas. Eu falei assim, e quando você consegue evangelizar uma pessoa e ela se converte, e aí? Fala, a gente batiza ela ou encaminha para uma igreja e aí acabou nosso trabalho. Gente, o Senhor Jesus não nos mandou ir evangelizar. Não tem esse mandamento. Qual foi o mandamento? Ide e fazei discípulos. Fazer discípulo é uma obra mais ampla e profunda do que evangelizar. Nós já vimos que o discipulado começa com a evangelização. E não existe possibilidade de discipulado sem evangelização. Mas não pode parar na evangelização. Então nós precisamos fazer com que a missão seja cumprida através das estratégias sociais. E eu pergunto, eu insisto com os missionários, mas qual que é a tua missão? Eles não conseguem chegar à conclusão de que eles foram enviados para uma missão muito maior, que é fazer discípulos para Cristo. Nós precisamos entender que Cristo não quer apenas salvar as almas, como nós maiormente escutamos, né? Temos que salvar almas, ganhar almas. Não, Cristo não está preocupado apenas em tirar pessoas da condição da ira de Deus, do inferno, e levá-las para uma condição de salvas que vão para o céu. Não. O Senhor tem o propósito de salvar pessoas, mas trabalhar na vida delas, esculpir na vida delas a imagem dele. Não é salvou, deixa aí, vive como quer. Não. O Senhor pagou um preço caro para que, além da pena, lembra aqueles dois aspectos, porque Cristo morreu por nós? Cristo morreu por nós para pagar a nossa pena. Nós tínhamos uma pena impagável, nós tínhamos uma dívida eterna com a ira de Deus. Ele pagou, ele recebeu essa ira sobre ele, o Pai descarregou a ira sobre ele, ele se sentiu satisfeito com o sacrifício do Filho dele, mas ele também pagou esse preço para que a imagem de Deus fosse restaurada em nós. E aí lembra, ontem eu falei da pergunta do catecismo, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como que Deus será glorificado na nossa vida, irmãos? Só porque nós fomos salvos e continuamos parecendo conosco mesmo? Deus será glorificado na nossa vida quando nós formos mais parecidos com o Filho dele. Quanto mais nós formos parecidos com o Senhor Jesus, mais nós glorificaremos a Deus. Concordam com isso? Que glória há para Deus na vida de um salvo que ele parece com ele mesmo. Ele é um reflexo da feiura espiritual dele. Que glórias há para Deus num homem, numa mulher que foi salvo, mas o processo do discipulado não avança na vida dele. Ele não é lapidado, ele não é moldado à imagem do Filho. Que glórias há para Deus numa vida dessa? Não há glórias, há escândalos. Por isso que a igreja evangélica cresce, mas ela cresce cheia do quê? De crentes. E esses crentes no Brasil, que já são
segundo a estatística, eles são ao redor de 45 milhões de evangélicos no Brasil. É uma igreja de escândalos. A igreja evangélica brasileira é uma igreja que produz escândalo atrás de escândalo na sociedade. Por quê? Porque ela está cheia de crentes e não de discípulos em Cristo. Então é importante entender a missão. Qual é a missão? A nossa missão é fazer discípulos para Cristo. E tudo que nós fizermos na igreja precisa apontar para isso. E eu quero dizer assim, continue com o projeto social, apoiem, abençoem, mas entenda que o alvo não é dar coisas para as pessoas. O que nós temos para oferecer para elas é algo muito mais glorioso do que uma cesta básica, do que comida, do que remédio, do que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus para oferecer para elas. E é isso que elas precisam. E nós temos, além da vida eterna, nós temos as ferramentas para que Cristo seja esculpido na vida daquela pessoa. Esse é o alvo. Se os investimentos que são feitos num projeto social, num projeto de esportes, num projeto de educação, de escola, eles cumprirem essa missão, ótimo. Muitas vezes as igrejas estão abrindo escolas por aí, e aí a pergunta é: quantos discípulos estão sendo feitos para Jesus nessas escolas? Quase nada. Por quê? Porque eles continuam acreditando que aquilo ali, a educação, é o fim. Não é o fim, aquilo é o meio. Entendeu? Educar pessoas, ensinar a ciência, não é tarefa da igreja, isso é tarefa do Estado. E o Estado faz essa tarefa. Entendeu? Agora, se nós pudermos ter uma escola cristã, com uma cosmovisão cristã, ótimo. Mas ela precisa existir não somente para ensinar ciências, ela precisa existir para cumprir a missão de fazer discípulos para Cristo. Aí nós temos uma razão correta para termos a escola. Então, 3 aspectos que nós precisamos restaurar: a questão dos dons, ok? A questão de oficiais com os critérios bíblicos, e terceiro, a questão da missão, né? Eu até estava conversando com o Gleber agora, ele estava perguntando da igreja de Pinheiros, né? Ele falando ali, né, como essa igreja tem crescido, né, nos últimos anos, né? E a igreja de Pinheiros, quando eu estava no seminário, em 94, o pastor Arival chegou para pastorear a igreja de Pinheiros. Ela era uma igreja de uns 120 membros, tradicional, que só tinha órgão na igreja, não podia ter nenhum violão para tocar nada, só podia cantar hinos com órgão. Uma igreja fechada em si mesma, sem nenhuma penetração da pregação do evangelho no bairro ao redor dela. Uma igreja assim que muito mais difícil, com muitos problemas do que perspectivas. Mas o pastor veio para lá, o Arival, e ele assumiu, e nós perguntamos para ele qual que era o alvo dele naquela igreja, por que ele tinha vindo assumir uma igreja que aparentemente era um problema, né? Ele falou assim: eu vim para mudar, e eu vou trabalhar para que essa igreja seja a igreja mais missionária do Brasil. E eles começaram a trabalhar, focando em ser uma igreja missionária, que cumpra a missão, né? E olha o que Deus faz quando uma igreja foca no que é correto. Hoje eles têm 5.500 membros. O que eles fazem em termos da missão, né?
60%, 70% do orçamento deles de dízimos e ofertas é destinado à obra missionária transcultural. O orçamento deles para esse ano era de 26 milhões de reais, sendo que 16 ao redor será investido na obra missionária. Deus honra uma igreja dessa? Deus abençoa com crescimento numérico, né, qualitativo, dinheiro. Deus honra, porque está cumprindo, está focando na missão, né? E Deus manda pessoas, Deus manda recursos, né? E agora eles compraram uma propriedade lá de 42 milhões de reais, né? E uma pessoa pagou os 42 milhões de reais. Uma pessoa. Por que a pessoa dá 42 milhões de reais para uma igreja? Porque acredita no que está sendo feito. Porque o que está sendo feito é o que deve ser feito. Agora, as pessoas vão dar dinheiro para uma igreja que só investe em si mesmo, só gasta com as suas vaidades, que só pensa em templos, em conforto, em atrair pessoas pelo luxo. Deus não vai abençoar isso. Deus não vai abençoar isso. Porque está desfocado, né? Eu fui pregar numa igreja presbiteriana aqui no norte, um presbítero que é um homem de Deus, um empresário, o dízimo dele é 25 mil reais por mês. Ele falou: pastor, a nossa igreja tem 1,5 milhão de reais na poupança. E o meu dízimo é colocado todo mês numa caderneta de poupança. Por que eu vou continuar dando dízimo nessa igreja? Eu vou mandar meu dízimo para o Arival, ele trabalha. Tá vendo? O cara quer. Eu falei: irmão, pensa bem. Ele falou: não, eu estou cansado. E eu sei que ele está fazendo o que é certo. Ele, a esposa, eles sustentam mais de 10 missionários. Ele e a esposa com o dinheiro da empresa deles, mais de 10, com R$1.500 cada missionário. Então, no mínimo ali, eles botam mais 20 mil reais de oferta missionária todo mês. Mas o dízimo é ao redor de quase 50 mil reais que eles investem na obra todo mês. E ele falou: eu sustento o missionário e a minha igreja não sustenta nenhum. E eu estou dando dízimo para ela. Por que eu vou dar dízimo para essa igreja? Eu vou mandar para o Arival. Eu falei assim: errado não está. Aí o Luciano falou assim: manda para nós lá em casa. Né? É uma pena. E esse irmão tem uma empresa que não é uma big empresa, é uma empresa porte médio. Mas não é questão que ele está nadando no dinheiro. Ele tem a visão correta de investir no que é eterno. Ele tem a casa boa dele, o conforto, ele tem um carrinho lá e para ele está bom, ele não quer mais nada. O resto que ele fizer, ele quer investir aonde? Onde ele vai passar a eternidade. Ele quer ser rico não aonde ele vai ficar 80 anos, mas ele quer ser rico aonde ele vai passar a eternidade. Você entende a diferença de 80 anos para a eternidade? Vocês entendem? Vocês são bons de matemática, né? Por que nós somos tão... Desculpa, irmãos, eu vou usar eu também. Por que nós somos tão burros de ficar investindo onde nós vamos passar 80 anos, quando Jesus falou para nós sermos ricos, aonde nós vamos passar a eternidade? Por que a gente não investe lá? Porque nós não acreditamos. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você crê nas promessas de Deus, ou você não crê. E nós precisamos repensar nossa vida. Eu creio que essa igreja aqui pode ser a igreja mais missionária do Mato Grosso. Desde que vocês façam a coisa certa desde agora. E aí Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Deus vai prosperar essa igreja.
mas precisa cumprir a missão. Então nós temos os dons, precisamos focar aqui que cada um conheça os seus dons, nós precisamos trabalhar a questão de ter bons oficiais, né? Nós precisamos também de ter o foco na missão. Se nós focarmos nisso, irmãos, ninguém segura. Ninguém segura. Porque Deus é capaz de mandar gente, dinheiro, e Deus tira do ímpio para dar para o povo dele, é promessa dele. Pode crer. Eu tenho um mantenedor católico, que é membro da igreja católica, e todo mês ele deposita oferta missionária para nós. Já ouviu falar isso? Deus tira do ímpio para dar para o seu povo. Pessoa idólatra, pessoa que reza para aquelas imagens, sabe? Mas a oferta missionária dela não falha um mês. E eu pergunto, assim, por que você ajuda um missionário protestante? Ela falou assim, porque você faz o certo. Hã? Mas é só o Senhor pode abrir os olhos dela. Mas o que Deus está falando para mim? A promessa de Deus na Bíblia é: eu tiro do ímpio para dar para o meu povo. Ele tira mesmo, irmãos. Se precisar, se a igreja está fazendo o que é certo, ele move o coração de um homem ímpio, rico, vir aqui e doar o dinheiro para um projeto, para vocês investirem mais na obra missionária. Deus manda. O que eu estou dizendo para vocês é: Deus é o dono de tudo que existe no mundo. E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor o inclina para onde ele quer. Se o do rei está nas mãos do Senhor, todos os outros homens também, os corações estão. E o Senhor vai lá e inclina. Lembra do Egito? Deus falou para o povo dele: os egípcios vão pagar cada hora de trabalho de vocês para eles. Eu vou despojar o Egito para honrar o meu povo. Aí, irmão, sabe o que o egípcio fazia? Ele ia lá, pegava o baúzinho dele, com todas as barras de ouro, pedras preciosas, diamantes, pérola. Ele enchia com tudo o que tinha, e ele ia lá numa família do povo de Israel e fazia assim: é seu. Você acha que ele estava fazendo aquilo porque ele é generoso, porque ele gosta de ajudar, ele tinha algum sentimento de dívida com o povo de Israel? Nada. Ninguém é assim. Mas Deus moveu o coração dos egípcios, e os egípcios entregaram todos os tesouros dele. O povo de Deus saiu de lá rico, abastado, porque Deus está sempre dizendo: eu tiro do ímpio para dar para o meu povo. Mas tem que ter um propósito para Deus fazer isso, não é? Precisa ter um propósito correto, um propósito, né, de alguém que está fazendo o que é certo, investindo no que é certo, né? Então nós podemos crer nisso e depender disso, no Senhor. Então vamos trabalhar um pouco a respeito dos dons, né? Os dons é a máquina que move aquela estrutura da igreja do Novo Testamento. Porque a igreja do Novo Testamento não é mais uma o quê? O que ela não é mais? Uma organização. E o que ela é agora? Um organismo vivo. Um organismo vivo depende do quê? De cada pequena parte para funcionar. A Bíblia está clara nisso aí, né? Então, aí a questão é: aqui nós temos muitos pequenas partes desse organismo vivo chamado igreja. Aqui, todos nós aqui formamos pequenas partes desse corpo, ok? A pergunta é: quem é você no corpo? O que você é? Você é pé?
Você é dedo? Você é unha? Você é mão? Você é braço? Você é ombro? Você é fígado? Você é estômago? O que você é nesse corpo? É isso que nós não sabemos. Quem aqui sabe, com clareza, falou assim, ó, os meus dons espirituais são esse. Quem aqui pode dizer assim, ó, não tenho uma dúvida a respeito dos meus dons espirituais. Estou trabalhando na igreja com eles. Quem aqui pode falar isso? Como que vai funcionar se eu não sei qual é a minha função? Por isso que nós somos mais parecidos com a Igreja Católica, lembra? Aonde nós assistimos, nós somos passivos, porque nós não sabemos, irmãos. Agora, hoje, irmãos, para falar dos dons e trabalhar a questão dos dons, eu precisaria de um fim de semana. Então hoje eu não vou resolver o problema de vocês, eu só vou levantar poeira. Porque é o que dá para fazer agora, mas nós não vamos resolver o problema na igreja num fim de semana, entendeu? Porque é preciso estudar biblicamente tudo que existe sobre os dons, que as pessoas imaginam sobre dons, está muito longe da Bíblia. Às vezes quando eu pergunto qual é o seu dom, a pessoa, eu já escutei assim, eu tenho o dom de fazer tricô, a mulher falou para mim. Eu falei, nossa, que dom, hein? Preciso achá-lo na Bíblia, né? Eu tenho o dom de tocar. Eu tenho o dom de cantar. As pessoas nem sabem quais são os dons. Entende? Como que ela vai usar o dom que Deus deu para ela? Mas isso é imprescindível para a igreja funcionar. Senão vai ter sempre um cara, dois, fazendo tudo, ou a grande parte, ou uns 5, 6 ajudando eles, e os outros vão fazer o quê? Sentar e assistir. Para romper com isso, é necessário fazer um trabalho profundo, bíblico, a respeito de quais são os dons, o que cada dom significa, o que cada dom da lista bíblica, que são 20 dons bíblicos, e cantar, fazer tricô, tocar, eles não estão nessa lista, irmãos, tá? Eu já falei, eu tenho o dom de orar, também não está na lista, irmão. Tanta coisa que a gente escuta, porque as pessoas não têm clareza. E uma vez eu estava fazendo um trabalho sobre dons com uma igreja num acampamento. Sexta, sábado, domingo, acampamento, todo voltado para os dons, né? E o trabalho que eu faço é fazer toda a exposição bíblica a respeito de quais são os dons, ok? Depois, eu aplico 3 testes. 3 testes. Um teste é um questionário de 98 perguntas. Porque uma vez que você entendeu todo o conceito bíblico a respeito dos dons, então eu posso aplicar o teste em vocês. Porque se eu aplicar o teste agora, sem fazer a exposição bíblica, vocês vão responder tudo errado aquelas perguntas. E o resultado vai ser um resultado o quê? Falso. Entendem? Porque vocês não entendem ainda a teologia bíblica dos dons. Mas uma vez tendo a exposição, o entendimento, a gente vai para o primeiro teste. O primeiro teste é um teste com 98 perguntas. E esse teste vai mostrar para vocês os dons que vocês receberam do Senhor para trabalhar na igreja. Ele é um teste muito preciso.
ele tem uma fidelidade, assim, eu diria, de uns 95%. Mas aí vem o segundo teste. No segundo teste, eu vou dar uma folha para vocês, e aí eu vou chamar aqui na frente o Fábio. Vamos botar o Fábio aqui. Aí eu vou falar para vocês que conhecem o Fábio, assim, Fábio, quais são os dons que vocês reconhecem na vida do Fábio? Um papel na mão vocês vão preencher. Aí vai ter aquilo que seria, vamos dizer assim, a opinião da igreja, de quem está convivendo com vocês e tem visto algo em vocês. Pode ser que porque você está sentado no banco e só escutando, a pessoa vai falar assim, mas não consigo ver dom naquela pessoa, mas é porque está sendo apenas um crente, assistidor de culto, mas alguma coisa essa pessoa vai olhar e falar assim, olha, eu acho que ele tem esse dom, desses possíveis, pelo que eu observo a vida dele, porque nós observamos, irmão, não adianta, nós observamos, e nós vamos poder falar tal, tal e tal, ok? E o terceiro teste é uma autoavaliação, é você dizer, antes de ver o resultado do primeiro teste, é você dizer, quais são os dons que eu imagino que eu tenho, ok? Então, aí o que vai ser feito? Aí nós vamos colocar os 3 resultados e você vai ver que eles vão encaixar e você vai ter com certa precisão o resultado dos teus dons. E eu estava fazendo isso e fiz isso no acampamento com a igreja lá em São Paulo, uma igreja da cidade de São Paulo. No final tudo ali, o pastor da igreja me chamou para conversar. E aí ele falou, eu quero conversar com você particular. Aí fomos por debaixo de uma árvore lá na chácara, num canto, e ele sentou do meu lado e ele começou a chorar. E ele falou assim, você não sabe o quanto isso aqui foi libertador para mim. Você não tem ideia. Isso aqui mudou minha vida da agora para frente, radicalmente. Eu falei, mas não estou entendendo, pastor. Ele falou assim, eu não tenho dons para ser pastor. Para mim, o dia mais difícil da semana é domingo, quando eu tenho que pregar, quando eu tenho que dar aula na escola dominical. Isso é um sacrifício para mim, pastor. Eu não sinto alegria em fazer isso. E eu fico perguntando, como que eu sou pastor e eu não sinto alegria em pregar? Como que eu não sou pastor e eu não sinto alegria em dar aula? E eu venho me martirizando com isso esses anos todos. Mas eu quero dizer para você, por que eu sou pastor? Eu sou pastor porque a minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, ela vem martelando na minha cabeça. Você vai ser pastor, você vai ser pastor. Deus tem um chamado para você, você vai ser pastor. E eu cresci ouvindo isso quase toda semana da minha mãe. E eu me convenci que eu tinha um chamado para ser pastor. E eu fui porque eu não queria desapontar a minha mãe. E eu fui para o seminário, eu sou inteligente, eu estudei, passei em todas as matérias, como eu passaria em medicina, em direito, em engenharia. Eu passei em todas as matérias, fui aprovado, passei nos exames para ordenação, fui ordenado. Mas eu tenho sofrido em ser pastor todos esses anos. E agora eu entendo quem que eu sou no corpo de Cristo. Olha aqui, pastor. Eu tenho dons para ser diácono, pastor. E é o que eu mais amo. É cuidar das pessoas necessitadas, é visitar, levar amparo, ajudar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas. Eu amo fazer isso, pastor. E eu estou dizendo para o senhor, amanhã, segunda-feira,
eu vou procurar o presbitério, vou renunciar o meu cargo de pastor, vou entregar a minha carteira de ministro, vou ser membro de uma igreja e vou ser diácono na igreja, pastor. Vou arrumar um emprego, vou estudar, vou trabalhar e vou colaborar numa igreja sendo diácono, porque o Senhor me salvou e me dotou para ser diácono e não presbítero pastor. Olha que bênção. Eu falei, cara, se eu te respeitava, hoje eu te respeito até na lua. Que dignidade, homem, que honra. Ô pastor, eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu posso ganhar dinheiro trabalhando em outra coisa, eu estou aqui, eu quero ser o que Deus me salvou para ser, eu não tenho sido, pastor. Falei, uau, eu comecei a chorar com ele, sabe, porque aquilo foi muito forte, irmãos. O cara renunciar ele falou, a minha mãe vai ter que aceitar isso, não é minha mãe que decide o que eu sou no corpo de Cristo, é Cristo que me salvou. Me libertou, pastor. Me libertou esse teste. Muito obrigado, pastor. Eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o senhor por esse trabalho. E hoje, irmãos, ele é um diácono nota 10. Imagina um diácono teólogo, né? Conhece a teologia, as doutrinas, um cara que pode ir numa visita, não só levar uma cesta básica, mas ele está preparado para abrir a Bíblia e ministrar uma palavra de consolo, conforto no coração da família que está sofrendo. Que diácono espetacular. Então, esse aspecto nós precisamos resgatar. Porque aí nós vamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Aí o Luciano e o pastor Edivaldo, eles vão pegar esses resultados desses testes, eles vão fazer um banco de dados no computador, uma ficha, e ele vai estar lá, né? A Nelita, membro, dom tal. Tem 4 dons a irmã Nelita, e aí ele vai ter o mapeamento dos dons. Agora, o fato de eu ter um dom significa que eu estou pronto para trabalhar com ele? O dom é como um diamante bruto. Se eu estivesse andando aí na roça, aqui na área rural, na beira de um rio aqui em Cáceres, e eu encontrasse um diamante bruto, eu chuto ele e vou embora. Por que eu chuto ele e vou embora? Porque para mim ele não é o quê? Um diamante, ele não é um diamante. Seria para você? Você saberia identificar um diamante bruto? Nós iríamos, talvez, uma pedra bonita, né? Tem um monte de pedra lá em casa. Joguei uma pedra que valia 250 milhões. Joguei. Porque para nós aquela pedra não vale o quê? Nada. Porque não é um diamante. Para ser um diamante, o que ele tem que ser? Lapidado, ele tem que ser límpido, claro, ele tem que ser transparente, ele tem que refletir luz, ele tem que... Aquilo que vocês conhecem do diamante. Se a gente achar um daquele, a gente... Opa! Né? Mas achar o diamante bruto, nós vamos embora. O dom é a mesma coisa de um diamante bruto. O dom precisa ser o quê? Lapidado, trabalhado, moldado, treinado, equipado, para que você possa cumprir e usá-lo bem. Alguém que tem o dom de evangelismo, ele sabe evangelizar? Não necessariamente. Muitas vezes as pessoas têm o dom de evangelismo, mas na hora de ela ir evangelizar, o que ela vai fazer? Atacar a religião do outro. Aí gera briga e não evangelismo, porque não sabe evangelizar. A pessoa que tem o dom de ensinar significa que ela sabe preparar uma aula com didática, com todos os recursos e chegar e apresentar uma aula com clareza de informações, objetividade e aplicações? Não, ela precisa ser treinada, ela precisa aprender a ensinar.
Então, uma vez que nós temos os dons mapeados, o que é o trabalho do Luciano e do Edivaldo? É começar a treinar vocês dentro dos dons de vocês. Ah, mas nós não estamos preparados para dar esse treinamento. Então, convida gente de fora. Vai para a BCB, leva para outras ferramentas, mas tem que falar, olha, você tem o dom de ensino, nós vamos investir em você para potencializar o teu dom de ensino. Precisamos ajudar você a melhorar para você produzir. Hoje, com o que você tem de conhecimento, talvez você está produzindo 30 por 1. Mas você pode, se você for equipado, treinado, produzir a 60 e a 100 por 1 com esse dom. Mas para isso precisa ser potencializado. Entendem isso? Então aí vem a segunda etapa. Vocês acharam que ia ser fácil, né? Vocês acharam que ia ser, faz uma palestra, eu já sei quais são meus dons, já vou trabalhar. Não é isso, irmão. Aí então, mapeie os dons. Segunda etapa, treinar, equipar as pessoas com os seus dons. Para quem tem dom de evangelismo, curso de evangelização. Para quem tem o dom de ensino, para quem tem o dom de pregação, para quem tem o dom de pastor, aconselhamento, isso, aquilo, e aí vai. E aí você vai estar equipado, né? Abra a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 4, versículo 7, versículo acho que 10 em diante. Vamos do 7 em diante. Quem pode ler, por favor? Espera só um pouquinho. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigado. Então, ele está falando que Deus concedeu alguns dons para algumas pessoas, e essas pessoas, com esses dons, ocuparão cargos de líderes. E esses líderes existem no corpo para quê? Para
aperfeiçoar os santos. A palavra grega aí, melhor traduzida, não seria para aperfeiçoar, mas para equipar. Equipar os santos. Quem são os santos? Vocês, nós somos os santos. Equipar os santos para que os santos façam o quê? Assistam culto? Olha aí, para equipar os santos para eles fazerem o quê? Para desempenharem o serviço. E aí lá no final ele fala que isso acontecendo gerará a edificação do corpo. Edificação quantitativa e edificação qualitativa do corpo. Olha que belíssimo, eu não tenho tempo para expor esse texto, mas no curso, se vocês quiserem, o ano que vem, de repente a gente marca para vir dar o curso de dons para vocês, para que vocês possam se equipar nisso, entendeu? E aí a gente pode então avançar depois para os treinamentos. Então agora o Luciano e o pastor Edivaldo, os presbíteros aqui da igreja, eles têm, cada um aqui, eles já sabem quais são os dons. Então começa a treinar, entendeu? Especificamente. Então tem aqui 3, 4, 5 que tem o dom de ensino. Então não vai treinar só um, já pega os 4 e dá o treinamento do dom para a área de ensino para eles. Tem 3 aqui que tem o dom de evangelismo. Vamos treinar esses 3 com ferramentas evangelísticas. Se nós não temos condições de treinar, nós temos condições de pagar, chamar alguém, pagar a passagem dele para que essa pessoa dê esse treinamento para a gente. E aí, se não tem condições de chamar ninguém, está tendo um treinamento, nós vamos pagar para essas pessoas irem no treinamento. É nisso que a igreja tem que investir o dinheiro também. É aqui e lá, onde ela não está. E a igreja tem a responsabilidade de gerar esses treinamentos para vocês. Aí todo mundo treinado, no final do ano, quando for montar as pessoas que vão trabalhar nos ministérios, aí os presbíteros aqui, o Edivaldo, o Luciano, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a pessoa certa e falar assim, ó, aqui, ó. Sabe? E aí você vai trabalhar na área que você tem fluidez. Porque quando você trabalha com aquilo que Deus te dotou, você tem alegria, prazer, e você produz, você rende, porque você não está ocupando um cargo porque o teu líder te pediu, que é penoso para você ocupar, porque você não tem nada de dom para aquilo, mas você está ocupando uma posição que Deus te capacitou para ocupar. E você está capacitado, treinado, equipado. E então você vai poder fluir e você vai poder produzir muito para a glória de Deus. E toda vez que for botar alguém num trabalho, vocês vão colocar a pessoa certa no lugar certo. A igreja vai ter qualidade? A igreja vai crescer de forma saudável? Bíblica? Sim. Vai acontecer isso. Mas, irmãos, quantas igrejas sabem disso? Parece que nenhuma. Aí toda vez que eu penso nisso, eu lembro do juiz falando assim, é o último que sair apaga a luz, né? Porque esse é o pessimismo, mas tem hora que desanima a gente. Parece que eu sou uma voz solitária. Parece que eu sou uma voz solitária no deserto. Parece que tem hora que eu fico pensando, será que eu sou louco? Será que eu sou um lunático que eu vejo coisas que as pessoas não estão vendo? Porque para mim está claro nas Escrituras, irmãos. Mas por que nós não obedecemos a Bíblia? Por que nós continuamos desenvolvendo igrejas que são mais a um modelo católico do que um modelo das Escrituras?
Isso é sério, irmãos. Nós precisamos entender, nos arrepender e mudar a postura. E vocês têm a bênção de estarem começando, e vocês podem começar corretamente. Eu tenho falado isso para vocês desde aquele primeiro dia que nós conversamos a respeito de plantar essa igreja. Se vocês vão fazer mais uma igreja, o modelo dessas evangélicas católicas, não precisa de mais, já tem um monte de igrejas assim ruins. Vocês vão fazer mais uma, mais juízo de Deus sobre vocês. Vocês estão acumulando. Então vão começar, comecem certo. Vamos fazer a coisa certa. Para a glória de Cristo. Porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono. Ele a comprou com o sangue dele. E é isso que Ele quer para a igreja. Mas nós estamos olhando para Ele e falando assim, o senhor não sabe o que é bom para a sua igreja. Nós sabemos. Deixa com a gente que a gente toca esse trem aqui. É isso que nós estamos falando para Cristo. Arrogância. Quem tinha levantado a mão, por favor? Tom. A Thelma ontem fez uma pergunta para mim assim, será quantos tem igual ele, que é você? Eu falei, olha, eu conheço ele. Tem outros, mas assim, poucos que estão realmente trabalhando sem compromisso com essa estrutura viciada. Porque muitos falam assim, se eu começar a falar isso, eu vou incomodar pessoas. Muitos missionários falam assim, se eu for lá e ser duro com a igreja, eles vão parar de me ajudar. Se vocês quiserem parar de me ajudar, fica à vontade, moço. Eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Eu já fui ameaçado, eu já escutei isso, irmãos. Se você continuar falando isso, você vai perder mantenedor. Eu falei, que perca. Eu não dependo de homens, mano, dependo de Deus. Eu vivo dos milagres da providência de Deus. É disso que eu vivo. E alguns são instrumentos da providência milagrosa de Deus na minha vida. Mas se não for estes, serão outros, porque Deus é fiel. É Deus quem cuida. Então, assim, que Deus nos ajude a que nós possamos pagar o preço, e não ter compromisso com o que é a estrutura humana, mas ter compromisso com a palavra de Deus. O que a Bíblia está nos mostrando que é a igreja? Você tinha pedido a palavra? Não. Eu pensei que você tinha feito assim. E aí? O que nós vamos fazer? Era isso mesmo que eu ia perguntar. Pastor, como que a gente faz isso? Porque como é que a gente organiza isso que o senhor sugere em relação à nossa vida, entre aspas, né, secular, as nossas atividades, com essa preparação? Porque eu vejo assim que a gente tem que gastar tempo, né, na nossa vida. Não é só questão de recursos, mas é tempo, né, para estudar, para preparar. E isso exige bastante da gente, porque não basta só participar das atividades da igreja, né? Tem muita coisa também que nós vamos ter que fazer sozinhos, né? Em casa a gente não pode ficar só dependendo, né, um do outro. Igual você falou assim, vamos fazer um curso aqui para evangelista, por exemplo, ou para mestre, alguma coisa assim. Mas por mais que a gente se reúna aqui, eu vou ter que chegar lá na minha casa e reestudar, né? Fazer toda aquela parte, e aí tem que ter disposição. Então, eu acho que o senhor perguntou, né, por que a gente não faz? Eu acho que a gente ainda não chegou nessa fórmula, né, talvez, ou naquela disposição que os discípulos tinham, né, de realmente se dedicarem a isso, sabe? É isso, talvez a gente está priorizando as coisas erradas, né, ou não coisas erradas, mas a gente está priorizando aquilo que não deveria ser prioridade na nossa vida. Eu sempre tenho dito uma coisa, vocês não têm que deixar nada do que vocês estão fazendo. No fundo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Tempo a gente tem. A gente joga muito tempo fora. Não é verdade? E quando a gente quer, a gente paga o preço. Quantas pessoas trabalham 8, 10 horas por dia e enfrentam uma faculdade até 10, 11 da noite? Quantos daqui não fizeram isso?
Por que você vai para o esforço, para o sacrifício? Por causa do teu ídolo. Você gosta disso aqui, ó. É teu ídolo. Entendeu? Não é porque você quer ser excelente, ter cultura. Brasileiro não estuda para ter cultura. Brasileiro estuda para ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Não é porque ele entende que aquele curso cumpre com a vocação dele, e a vocação dele é ser excelente para a glória de Deus. Nós vamos para o sacrifício por causa disso aqui, ó. Eu conheço gente que trabalha o dia inteiro, pega um ônibus, viaja 60, 70, 100 quilômetros para ir para outra cidade estudar até 10h30 da noite, pega outro ônibus, 10h45, 11, viaja mais 1h30 de volta, chega em casa 00:30, 1h da manhã, vai dormir e no outro dia acorda 7 da manhã de novo para ir trabalhar, e depois do trabalho ele já vai para o ônibus pegar para ir para a faculdade. Vocês também conhecem gente que faz isso, não conhece? Por que nós pagamos esse preço com coisas desse aqui? É só fazer o mesmo pelo que é eterno. Você acredita na eternidade? Você acredita que você vai viver com Cristo eternamente? Faça pelo que é eterno, querido. Faça pela tua vocação maior, que é glorificar a Deus. Então, não é questão de falta de tempo. É só questão de prioridade. E alguém já disse que tempo nós damos para aquilo que nós amamos mais. Então, eu acho que nós só precisamos acertar o foco. Continue trabalhando. Ali é teu campo missionário. Lembre-se disso. Continue servindo a Deus no teu trabalho. Seja um excelente profissional. Sabe, que as pessoas olhem para você e falem assim: é o melhor funcionário dessa empresa. Aí você está glorificando a Deus. E você também vai ter autoridade para poder falar do Evangelho para as pessoas. Ore pelos seus colegas de trabalho. Ore pela salvação deles. Ore para que eles venham para você e perguntem. Você não quer ser aquele crente chato, ficar lá pregando? Então ora e fala, e dá um bom testemunho, que essa pessoa vai chegar em você e vai falar assim: o que tem de diferente na tua vida? Não foi você que foi lá buzinar na orelha dela. Foi ela que salgou a boca e veio pedir água. Porque quem come sal, o que sente? E vai aonde sabe que tem água para beber, não é? E o que nós somos? Fonte de água. Jesus, o Senhor, falou que do nosso interior fluiriam o quê? Rios de água viva. Na escola, na faculdade, faço o mesmo. A minha esposa começou a faculdade na UFMT, ali em Cuiabá. Primeiro dia de aula, ela chegou em casa assim, assustada. Ela falou: amor, a menina que senta do meu lado, ela é muçulmana. Eu falei: uau, que oportunidade. Ela falou: não, mas eu estou assustada, eu nunca evangelizei uma muçulmana. Eu sempre evangelizo católico, espírita, mas ela é muçulmana, praticante. Ela falou: e aí? Eu falei: é o mesmo processo. Relacionamento, amizade, oportunidade. Chama ela para os teus grupos de estudo. Traz ela para perto de você. Convida ela para fazer trabalho com você. Convida ela para vir aqui em casa estudar. A gente faz um almoço para ela. A gente serve um café para ela. A gente vai servi-la. E a Tânia foi, encostou nela, trouxe a Zarif para perto dela e começou a chamá-la para o grupo de estudo, e elas foram estudando junto. Aí a Tânia me ligava e falava assim: hoje à tarde eu e a Zarif vamos estudar aí em casa, prepara almoço para ela também. E na parte da manhã eu ficava em casa cuidando das crianças, né, e fazendo almoço.
enquanto a Tânia estudava. E eu usava, enquanto as crianças não acordavam, eu estudava. Estudava, preparava meus sermões, minhas aulas. Eu era pastor de uma igreja crescendo. Eu era diretor do Instituto Bíblico Augusto Araújo. Eu era professor no Instituto. Eu viajava esse estado inteiro, dando treinamento, módulos do IBA, né, Jauru, Sinop, todos esses lugares, a gente capacitando líderes, mas eu ajudava a minha esposa todas as manhãs, e quando a minha esposa chegava da faculdade, o almoço estava na mesa. E aí nós almoçávamos, a Zarif almoçava com a gente, e eu ia trabalhar na igreja, e aí elas ficavam ali estudando. E a Zarif um dia vira para a Tânia e fala assim: tem algo diferente em vocês. O que é? Aí a Tânia falou assim: é Jesus. Ela falou assim: quem é Jesus? Aí a Tânia começou a falar quem era Jesus na vida dela. Não é um tratado teológico. Ela está perguntando o que Jesus fez na tua vida que você é assim. Aí a Tânia, falando para ela, né? E aí ela falou assim, um dia, ela falou assim: eu queria conhecer mais sobre esse Jesus. A Tânia falou assim: vamos estudar a Bíblia comigo? A Bíblia é quem revela quem é Jesus. E aí nos intervalos, naqueles breaks da faculdade, elas estudavam o material que eu escrevi de discipulado. O caderno 1 sobre compartilhando as boas notícias. E a Zarif começou a ler a Bíblia. E a Tânia deu uma Bíblia para ela, levou escondido para casa, e de noite, depois que todo mundo ia dormir, ela ia no quarto e ela abria a Bíblia e lia. Aí um dia, elas sentaram para o discipulado, a Zarif falou assim para a Tânia: ele está aqui, ó. Ela falou assim, a Tânia falou: ele quem? Ela falou assim: Jesus. Eu chamei ele para entrar no meu coração, e está um vulcão aqui dentro. Está um vulcão aqui que está querendo explodir esse vulcão. O que é isso? A Tânia falou: é Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Ele faz isso na vida da gente, sabe? Aí ela falou assim: Jesus é melhor que Alá. Jesus é melhor que Alá. E ela disse: eu sei o preço que eu vou pagar, mas não tem mais volta. Eu sei que o meu pai vai me expulsar de casa. Eu sei que o meu pai vai me banir da minha família. Mas eu amo mais a Jesus hoje do que meus pais. E ela entregou a vida dela para Jesus. E o pai dela baniu da vida dele. Mas ela veio, nós discipulamos, batizamos ela. E ela evangelizou a mãe dela se converteu. Nós batizamos a mãe dela. Ela evangelizou as irmãs dela, as irmãs se converteram e nós batizamos. E o pai morreu de desgosto por ver a família dele se render a Jesus. Mas Jesus é melhor que Alá, infinitamente melhor que Alá. Então, irmãos, é só relacionamento, é só salgar. Se você der sal para alguém comer, dá sede. Se der sede, vem beber água, vem procurar água. E nós temos água para oferecer, água viva, né? Então, irmãos, esse é o que nós temos que fazer, esse é o nosso trabalho. Mas a gente precisa, né, investir nisso, entender? Continue estudando, continue trabalhando, não pare nada que você está fazendo, não precisa parar. O Fábio, que está aposentado agora, ele tem 100% para dedicar. Quem se aposentou, se você está pensando em se aposentar, se aposente. Pare, se você já tem
uma aposentadoria, tem suficiente para viver, meu irmão, dedique o resto dos teus anos 100% para a obra do Senhor. Invista no que é eterno. Viva com a tua aposentadoria e seja um obreiro tempo integral para ajudar a igreja, para a glória do Senhor. Você acredita que vale a pena? Eu acredito. Ah, pastor, ainda falta muito para eu aposentar. Então, part-time, vai dividindo o teu tempo com o teu trabalho, tua família, tua vida devocional, e ainda vai sobrar tempo para você se capacitar. Não é tempo o nosso problema. Nosso problema é prioridade. Concordam comigo ou eu estou errado? Então vamos enfocar nisso aí, ok? Vamos trabalhar nisso aí, para a glória de Deus, né? Então, mas é um processo. Nós não vamos resolver o problema aqui de hoje para amanhã. Mas se nós avançarmos nesse segundo aspecto, nesse primeiro aspecto, que é o conhecimento dos dons, e o treinamento, a capacitação, nós vamos formar obreiros que vão servir a Cristo com excelência, porque se nós fazemos bem para o mundo, para Deus nós temos que fazer como? Melhor ainda. Não é isso que a Bíblia diz? Excelência. Estudar, preparar, capacitar-se para poder servir a Deus com excelência. Então é isso que nós temos que fazer, irmão. Não temos que... Faz aqui, porque se a Dona Maria falar assim, você nem fala no microfone aí, Dona Maria. Dona Amélia, você está fazendo falta aqui. Eu sei que tem outras pessoas também que estão pensando a mesma coisa que eu já conversei com mais duas irmãs, referente a ir fazer discípulos. O Luciano falou, você comentou que você acompanha ele, certo? Nós fizemos o curso com você, com o Luciano, juntos, e terminamos. O objetivo era a gente continuar caminhando e fazendo discípulos. E eu sei que até hoje, dessa turma que foi preparada por você e pelo Luciano, ainda a gente não tem esses discípulos, já surgiu, já parou, já começou. A gente não conseguiu montar nossos grupinhos de estudo, que o certo que você sempre falou com a gente é nas nossas casas, está convidando. E ontem você falou que nós também temos que ter um discípulo mais maduro, tipo, para me acompanhar. A pessoa que me acompanha hoje é o Luciano. Só que, a partir do momento que nós começou a plantar a igreja, cresceu muito a demanda em cima do nosso irmão Luciano. E, tipo assim, tem coisas que, não sei se as outras irmãs que nós conversamos, que foi a Edilene e a Eliane, nós conversamos sobre isso ontem e hoje também, não sei se elas sentem, às vezes assim, eu sinto muito peso em cima dele. Tem coisas assim que, às vezes, eu estou passando, que eu levo, sim, para ele, mas tem coisas que não dá para tudo ficar, porque é muita coisa em cima dele. Então, assim, na verdade, nós estudamos, mas ficamos meio que desamparados, você entendeu? Sobre um discípulo mais maduro. Porque o mais maduro que eu entendo aqui, na minha visão, do que eu estudei, do que eu aprendi, que está preparado para isso, é ele. O senhor está me entendendo? Então, assim, eu estou pensando errado, eu estou errada, me instrui sobre isso aí. Olha, a gente sempre trabalha entre o ideal e o real. O ideal é ter alguém mais maduro. Entendeu? Se não tiver, eu posso continuar crescendo apenas caminhando com um discípulo menos maduro que eu. Esse discípulo vai me ajudar a crescer também, porque ele vai olhar para a minha vida. E você vai ver que você está sendo observada e imitada. E isso já te força a sair da zona de conforto. Isso te força a crescer, a se superar. E o trabalho, a gente vai falando assim de discípulos menos maduros,
no caso tem sempre um mais maduro, mas existe um momento que a gente, isso é comparado com um voo de um avião. O avião, para ele decolar, o piloto desliga ar-condicionado, desliga tudo as luzes, porque ele precisa concentrar forças naquele momento para subir. Mas quando ele chega na velocidade de cruzeiro, o voo é mais suave, entendeu? Então, às vezes, no início, a gente vai precisar de muito, mas chega um momento da caminhada do discipulado que você tem o Luciano como seu discipulador mais maduro, mas você não é mais um bebê que precisa dele toda hora. O que ele vai fazer na tua vida é ajustar. E os ajustes podem ser feitos de tempo em tempo, entendeu? E não precisa ser algo exatamente assim, toda semana eu quero... Toda semana precisa quem está começando na caminhada, é um bebê, e bebês demandam de cuidados espirituais diários. A Bíblia diz isso, entendeu? Então a gente precisa entender isso, que na verdade eu não posso fazer do discipulador mais maduro que eu uma muleta. Ele tem que ser um esteio que eu sei que a hora que eu precisar ele estará lá. Entende? E às vezes nós vamos amadurecendo e atingindo mais dessa estatura do varão perfeito, que a gente vai vendo assim, olha, eu dependo dele, mas eu dependo muito mais da comunhão e da amizade dele, de alguns ajustes, do que quando no começo eu dependia tanto. Esse é o processo do discipulado, entendeu? Por isso que quando eu fiz a exposição do discipulado, que eu coloquei aquelas 4 etapas, evangelismo, integração, ensino doutrinário e reprodução, em cada uma das 2 últimas, ensino e reprodução, nas 2 primeiras, evangelismo e integração, no último tinha a palavra pastoreio. Pastoreio e pastoreio. Nas 2 últimas tem a palavra mentoria. Mentoria é diferente de pastoreio. Mentoria é alguém que está caminhando, pode já caminhar longe do discipulador, porque ele sabe que a hora que ele precisar, ele sabe aonde buscar. O discipulador, o mentor, ele também está olhando de longe, e se ele perceber qualquer coisa diferente, ele também sabe chamar a pessoa para um café e falar: o que está acontecendo? Você está perdendo o foco? E aí ajusta o foco e a caminhada continua. Vocês entendem isso que eu estou falando? Eu acho que não tem problema, às vezes, não ter. O que precisa eu preciso começar a cuidar de alguém. Uma pessoa. E essa pessoa já vai me ajudar também. Lembra que eu falei ontem? A melhor forma de aprender é ensinando. Você quer aprender? Comece a ensinar alguém. Porque você vai ser forçado a crescer e aprender. Até porque para você ensinar, você precisa buscar. Para você ensinar, você precisa pesquisar. Para você ensinar, você precisa viver. E você vai sair da zona de conforto. Você já vai começar a sair de ser crente para ser o quê? Discípulo de Cristo. Mais alguma outra pergunta, irmãos? Então hoje, com relação aos dons, eu não falei nada dos dons. Eu só, como eu disse, levantei a poeira, né? Virei o caminhão de melancia sobre vocês. Agora vocês se viram como se desviam delas aí, né? E vê o que né? Mas nós queremos ser a igreja daquela coluninha verde, sem isso não tem como. Difícil. Hoje daqui para o final do ano, irmãos, eu não tenho nenhuma data livre. Infelizmente,
a nossa agenda está fechada, eu tenho compromisso. Nem online eu estou conseguindo. Porque esse trabalho não dá para fazer online também, irmão. Eu não tenho como aplicar o teste online. Entendeu? Os testes são presenciais, eu preciso estar aqui, porque vocês vão ter dúvidas na hora de responder as perguntas, eu vou ter que ir conversando. Quando eu der o questionário para vocês, cada um vai para um canto aqui e vai começar sozinho a responder o questionário. E você vai ter dúvida, eu vou ter que ir lá, às vezes tirar uma dúvida de uma pergunta, esclarecer para você ir avançando pergunta por pergunta, né? Mas, irmãos, a gente não precisa ter pressa, sabe? O importante é a gente saber o que nós temos que fazer. Já erramos até agora? Vamos aguentar um pouquinho mais errando, mas vamos falar assim, ó, não vamos abrir mão disso. Vocês concordam? E aí eu vou ajudando, eu vou servindo. O pastor Edivaldo já pediu ajuda para mim também, para que eu mentoreie ele, para que eu caminhe com ele, ajude ele a ajudar vocês também. Então, eu estarei aí na retaguarda, né, dentro da minha agenda, tentando encontrar tempo. Mas se vocês quiserem, nós precisamos fazer isso, essa agenda, o mais rápido possível, porque para o ano que vem, eu já tenho quase todo o ano ocupado. Infelizmente, a gente já está tendo muito trabalho. Hoje, irmãos, na janela 1040, nós temos 37 países pedindo ajuda. Desesperados. Vocês são doutores em Bíblia perto do que eles sabem da Bíblia. Então, se eu vir, eu não quero perder meu tempo. Porque tem um desespero aí fora, irmãos. Tem um desespero. A igreja que mais cresce hoje no mundo, proporcionalmente, é no Irã. Debaixo das barbas do Ayatollah. Só que eles crescem só evangelizando, sem nenhum conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas. E eles estão desesperados. Então eu tenho trabalho, eu não consigo entrar lá para dar treinamento. Nós temos que gravar os treinamentos, editar, botar num cartãozinho daquele micro SD, enfiar escondido dentro de uma cinta aqui, ó. Alguém entra, leva, entrega para os líderes e eles vão para a igreja subterrânea usar o treinamento gravado. Eu tenho trabalho em casa. Quando eu estou em casa, nós temos que gravar, nós temos que escrever, é muito trabalho. Orem por nós, irmãos. Só Deus para dar força para a gente, para aguentar tanta viagem. Viagem esgota, gente. Essas mudanças de fuso horário, elas acabam com a gente, sabe? A gente sai de um lugar, o corpo está adaptado ali, você vai para outro, aí teu corpo não reconhece aquele horário, entendeu? Lá na Itália agora são 6 horas na frente daqui. Então quando é meia-noite lá, aqui é 6, entendeu? E eu tô com sono, 6 da tarde. Hã? Não, lá tá na frente. Lá é 6 horas na frente. Da tarde. Isso, então aqui é 6 da tarde, lá é meia-noite. O meu corpo reconhece o quê? A meia-noite de lá. Da Nova Zelândia, 11 horas a partir de lá. Então, assim, a gente sempre está sofrendo isso. Aí, quando é 10 da noite aqui, no meu relógio biológico, já é 3, 4 da manhã, né? Eu estou morrendo de sono, e eu estou na casa de alguém, o povo fica conversar, né? E eu estou tombando de sono, porque é 4 da manhã para mim. O missionário orgulhoso chega e vai dormir, não quer nem conversar com a gente, né?
Aí a gente muda fuso horário, a gente muda clima. Eu já saí de 40 graus para menos 20. Aí você vai para um lugar, o teu corpo não tem anticorpos para aqueles vírus e bactérias, aí a gente pega aqueles vírus, volta doente para casa. É luta, irmãos, só Deus para dar graça mesmo. Né? Então, orem por nós. Altitude, tudo isso. Então, aí as pessoas perguntam assim, vocês gostam de viajar? Eu falei, não, eu viajo porque eu preciso viajar para servir o Senhor. Aí a gente luta com falta de dinheiro para as passagens. Tem que comprar a passagem mais barata. E a passagem mais barata é entendeu? Pinga-pinga. Para aqui, 8 horas sentado na cadeira de um aeroporto para pegar o próximo voo. 12 horas sentado na cadeira de um aeroporto para pegar o voo. 14 horas sentado na cadeira de aeroporto para pegar o próximo voo. Eu cheguei em Singapura, eu tinha 14 horas lá no aeroporto, a noite inteira e um pouco da manhã. E eu morrendo de sono, e eu não tinha dinheiro para pagar o hotel lá dentro. E aí eu fui, sentei na cadeira, dormi e o guarda, não pode dormir. Eu falei, não pode, nem sentar, não pode dormir. Aí eu fugia do guarda, eu ia para outro lugar, sentava, daí a pouco ele ia lá, não pode dormir. Aí eu fui para um canto lá num lugar assim, achei um chão, deitei no chão e dormi. E o guarda, não pode dormir, só pode dormir nos hotéis. Eu não tenho dinheiro para o hotel, não pode dormir. Ficar acordado a noite inteira. Isso é fácil? Não é fácil. Não é viajar de férias, sabe? É muito empenho. Mas Deus vai dando graça. É por Cristo. É pela glória de Cristo que nós vamos nos consumindo na obra dele, né? Para honrá-lo e servi-lo naquilo que ele tem demandado de nós, tá bom? Então, nós encerramos aqui agora e... então, podia ser. Anotem aí, Efésios 4, Romanos 12, Efésios 4, esse texto aí de 7 a 15 que nós acabamos de ler, né? Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, Primeira Pedro capítulo 5, de 1 a 6, de 1 a 5. 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 5. Timóteo, acho que é 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Tito 1, de 5 a 9. Tito 1, de 5 a 9, ok? Esses são os textos que contém. Aí eu dou uma tarefa para vocês. Vocês vão pegar esses textos, se vocês puderem, no computador, sabe que vocês abrem a Bíblia no computador? Então vocês pegam, copiam o texto, cada um desses textos com essas listas, e vai numa folha em Word, branco, e cola. E vai colando um do lado do outro. Ok? Aí depois, quando vocês fizerem isso, imprimam essa folha
E aí vocês peguem uma outra folha em branco e vocês vão lendo e vão fazendo uma lista de todos os dons que estão contidos nessas listas bíblicas, ok? Vocês vão copiar tudo, vai dar lá 40 e tantos dons. Mas depois você vai só removendo os que repetiram. Isso repetiu, isso repetiu, isso repetiu. E aí você vai ficar com a lista real que vai dar aí 20 dons. Tá bom? E aí 20 dons. Aí vocês vão lá, fazem aquela lista, e aí vocês começam a olhar para a lista. E já começa a fazer o primeiro teste. Quais são os dons que eu acho que eu tenho desses daqui? Lembre-se, o dom tem a ver com aquilo que você tem prazer em fazer. O que eu gosto de fazer dessa lista aqui? Aí você já vai marcando ali, botando um asterisco ali, você já vai tendo uma ideia, ok? Do que você... E aí depois a gente vem para trabalhar com vocês, tá? Ok, Luciano. Obrigado, João. Meus irmãos, então nós vamos estar encerrando agora a parte da manhã e nós teremos o último momento que vai ser durante a escola bíblica dominical, tá? Sobre eleição de oficiais. Então, das 18 até as 19, 19h10 é o último momento do curso que nós teremos, tá bom? Depois, aquele intervalo de costume, às 19h30 nós teremos o culto com a ministração da Santa Ceia pelo reverendo Edivaldo e a pregação com o pastor João Petrecelli, tá bom? Então venham preparados para cultuarmos a Deus. Quero convidar mais uma vez o pastor Edivaldo para que esteja orando pela vida do João. Quando o João comentou sobre essa questão de tempo e de prioridade, é bem o que eu vejo na minha vida. E assim, por mais atividades que a gente tenha, a gente consegue ter prioridade, né? A gente consegue ter tempo se nós colocarmos como prioridade. E essa questão de buscar o aconselhamento, a mentoria, vocês vão perceber que com o tempo isso aí realmente vai diminuindo. Eu incomodava muito mais o João e muito mais o pastor Cício do que eu incomodo hoje. Por quê? Porque você vai buscando, vai ensinando, vai aprendendo e isso vai nos favorecendo, tá? E com relação ao fato da sobrecarga, né, que a Nelita comentou sobre a minha vida, foi por isso que nós, creio que a maioria da igreja já sabe, por isso que nós convidamos para o ano que vem, para que o reverendo Edivaldo seja conosco. Então, para somar conosco, para podermos termos mais pessoas, né, para poder cuidar da igreja. A igreja tem crescido, né, o número realmente de pessoas que precisam ser discipuladas, acompanhadas, aumentou, né, e nós entendemos a necessidade de termos uma pessoa mais capacitada, né, para caminhar conosco e nos abençoar, tá bom? Então orem pela vida, né, da Marlene e do pastor Edivaldo que estarão conosco a partir de janeiro, tá bom? Bom dia, irmãos. Eu acho que o pastor deve conhecer o pastor Mariano lá de Pinheiros. O pastor Mariano, ele tem uma frase que é só coisa boa da parte de Deus para nós. E creio que esse final de semana, né, tem sido realmente isso. Deus tem nos dado a graça de poder ouvir o reverendo e sermos edificados, né, com tudo que temos ouvido. Vamos agradecer a Deus por isso. Obrigado, Senhor nosso Deus, por estarmos juntos uma vez mais nessa manhã, desde sexta-feira à noite aqui, Senhor, ouvindo da parte do Teu servo aquilo que o Senhor tem dado a ele conhecer. Te louvamos pela disposição dele, Senhor, de Te servir, preparando a Tua igreja, preparando aqueles que têm a oportunidade de estar com Ele, ouvindo Ele. E nós somos agraciados com isso, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo que nós ouvimos nesses dias, mas também agora de manhã, sobre os dons espirituais. Ó Deus, certamente é a Sua vontade que a igreja, ela viva essa experiência, que seja uma igreja, Senhor, onde todos exercitam os seus dons para a glória do Teu nome, Senhor. Então a nossa oração é pedindo ao Senhor que nos dê a graça de poder ser essa igreja, Senhor. Que nós possamos todos realmente reconhecer que o Senhor nos dá o privilégio
de estarmos envolvidos com o teu reino, com a missão que o Senhor entregou à igreja. E com disposição, com alegria no coração, a gente possa fazer tudo para a glória do teu nome, Senhor. Guarde-nos nesse dia, logo mais à tarde, também à noite, ao voltarmos aqui, Senhor, que possamos ter a mesma disposição de continuar te servindo, prestando-te culto. Senhor, nós também oramos pelo teu servo, nosso irmão, pastor, Deus, João Petrecelli, que o Senhor possa continuar abençoando o teu servo, nessa grande tarefa, Senhor, pelo mundo afora, de preparar discípulos para o Senhor. Ó Deus, dê a ele condições físicas, a ele, a sua esposa, seus familiares, dê a eles condições financeiras, ó Deus, para que os teus servos tenham, Deus, que eles possam cumprir essa tarefa, Senhor, com muito ânimo, com muita alegria, com muita disposição, alcançando os corações nesse mundo, Senhor, que tanto clamam por Ti, Senhor, pelos Teus escolhidos. Ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor pelo Teu servo. É a nossa oração, Senhor, nessa manhã, fazemos com alegria, com gratidão e oramos em nome do nosso Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito bem?